Bom, gente, voltando então a parte final do nosso encontro, né? É interessante a gente ver o seguinte: essas metodologias, não que essa seja a ideal, né? Mas nós temos que estar. O ideal é que a gente esteja realmente atento a mudar a nossa realidade, nem que seja para testar, né? Para fazer um teste. Porque, de repente, um teste desse faz com que haja uma mudança até radical na maneira de nós conseguirmos os resultados melhores. Tem uma frase até que eu não me lembro de quem é, que diz que se você nunca vai alcançar, vai conseguir algo diferente, se você sempre faz tudo da mesma forma, né? Se você não muda a forma de fazer as coisas, o resultado não vai mudar também. Não adianta querer mudança no resultado se você faz a mesma coisa todo dia. Então, por isso que é bom a gente, para tudo, né? A gente Dizem, mudar. Diga. dizem que foi Albert Einstein. Ah, eu acho que eu já vi dizendo que foi ele também. Mas a Albert gente nunca Einstein. sabe, né, que o pessoal É, o põe uma pessoal, frase. o pessoal disse que o Albert Einstein disse que idiotice é fazer a mesma coisa do mesmo jeito e querer que dê resultado diferente. Não há dúvida que é uma frase genial, né? Agora, colocando que é de Einstein, aí todo mundo acha bacana, né? Porque tem muita frase que não foi dele, que o pessoal põe. Mas realmente, eu também vi o nome dele numa frase dessa, que é uma coisa interessante, né? Que, aliás, é uma realidade. E às vezes as pessoas fazem, né? Insistem em fazer a coisa igualzinho e fica danado. Poxa, não acertei ainda. Poxa, não acertei ainda. Poxa, não acertei ainda. Oh, muda, rapaz, muda a forma. Hein? Então, na parte de educação, então é terrível. A gente vê a insistência. Eu nunca vi gente tão insistente como é a educadora, ou seja, tão insistente em manter a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, essa na nota, né? Que lá em Singapura eles proibiram, foi o ano passado, acho que foi no início do ano passado que saiu essa proibição, no ano retrasado, né? Não, ano passado. Não, foi esse ano essa proibição. Tanto que desde o ano, há uns 4 anos, 3 anos e tal, que eu venho tirando o processo de nota da minha escola, né? E antes do pessoal de Singapura proibir, eu estava reunido com meus professores e disse, olha, o ano que... foi no final do ano passado que eu reuni os professores, no finalzinho, para a minha semana pedagógica foi no final do ano passado. Aí ele disse, olha, vamos, a partir do ano que vem, a gente acabar de vez com nota, não vamos ter mais nota. Rapaz, foi uma gritaria. Não teve um professor meu que concordasse. Todos. Não, mas não pode. Pô, Roberto, você tem que deixar pelo menos a nota ficar com a gente. A gente não precisa passar para os alunos, mas ficar para a gente. Porque, poxa, como é que eu vou fazer? Como é que você vai ameaçar os alunos? É isso? Como é que você vai usar a nota como arma? É isso que você quer? Não, não é bem isso, é porque a gente não tem como referência. Até que chegou um ponto que eu disse: tá bom, então vamos continuar dando nota. Mas não quero nenhuma nota abaixo da média sendo registrada em boletim, em caderneta nenhuma. Tá? Se a nota for abaixo da média, tem que registrar lápis, porque o que eu quero, e o aluno não pode saber. Tá? A única coisa que eu quero é que, se a nota foi a nota se a questão ele errou, a única coisa que eu quero é que ele estude a questão de novo até acertar. É a única coisa que eu quero. Eu quero aprendizado. E isso eu quero com todos os alunos, mesmo que tirou 9,5. Tá? A questão que ele errou, ele vai ter que estudar de novo até acertar. A nota vai continuar 9,5. A nota do outro vai ser 7, sei lá o quê. Mas as questões todas, todos têm que saber. A única coisa que me interessa é isso, é a aprendizagem. Então, isso aí é fato, né? Mas o pessoal tem outras ideias na cabeça. O problema. E aí, de repente, chegou a notícia de Singapura. Eu reuni os professores e disse: e agora? E se você estivesse em Singapura, quem era o primeiro a se suicidar aí? Porque vai se suicidar, não consegue conviver sem nota. Né? Não sei como é que os professores de lá estão sobrevivendo, né? Eu tenho até vontade de saber como é que foi o resultado da eliminação total. A justificativa do governo de Singapura foi de que não se deve estimular o ensino básico, a educação básica é para formar a base da estrutura de raciocínio da pessoa.
Então, não é hora de estimular competição nenhuma. Essa é a ideia deles. Tá? Que eu achei muito boa. Bom, aí vamos ver, então, baseado no que nós vimos, o que a gente tem que lembrar para botar na cabeça para nos ajudar em alguma coisa. Primeiro passo são os teóricos, né? Então, é importante a gente lembrar dos teóricos que nós comentamos para ver o que a gente pode aproveitar de cada um deles. Então, por exemplo, Célestin Freinet, não tem nem dúvida, tá? Que é a pedagogia do trabalho. Então, a pedagogia do trabalho você pode usar em qualquer etapa, desde a educação infantil mesmo, que é fazer com que as crianças estejam fazendo alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, como se fosse um trabalho mesmo, para ela já ir se acostumando com a vida. A ideia dele é que a vida é trabalho. A pessoa está se preparando para trabalhar, com algumas exceções, né? Porque eu estava vendo outro dia uma entrevista com alguém da família real brasileira, né? Um daqueles que não é o herdeiro do trono, não, mas o irmão do herdeiro. Sabe? Aí ele dizendo que foram acostumados, o pai dele, quando voltou para o Brasil, comprou uma fazendinha e começou a viver daquela fazenda e tudo. E quando eles cresceram todos, aí o pai disse, olha, a única coisa que eu posso fazer para vocês é dar educação. Porque se eu dividir a fazenda por 5, não vai dar nada para ninguém e tal. Então não adianta, só educação. Eu digo, mas nenhum deles desenvolveu nenhum tipo de trabalho. Isso é que eu achei estranho. Poucos têm algum trabalho. A maioria vive de doações de monarquistas. Ou seja, tem gente que nasceu achando que não precisa trabalhar, né? Sei lá. Então eles vivem da doação de monarquistas. Achei estranho isso. Eu acho que eu sou monarquista. Porque eu já estive analisando. Acho que monarquia é o ideal para a gente, porque é só uma família roubando. Só uma família roubando. Então, quando você não tem monarquia, você tem família roubando que não acaba mais. Então, na monarquia, chegou uma hora que o pessoal não precisa mais nada, já roubou demais, então já não precisa mais. Né? É uma ideia, né? Mas deixa para lá, não tem nada a ver com a gente. Quer dizer, pode ter que tenha, né? Da gente ter que ensinar isso, de repente, se voltar essas coisas por aí. Bom, então Freinet é trabalho. Então a pedagogia do trabalho é uma das coisas que eu estou estimulando demais em todas as escolas. Né? E na minha, obviamente, já tem isso e cada vez mais ainda. Então, agora, por exemplo, mesmo em quarentena, né? Os alunos estão preparando trabalhos, então eles estão fazendo trabalhos e apresentando, como se estivesse fazendo mesmo algo com o objetivo de cumprir metas e com objetivos de desenvolver algo para ele. E, obviamente, para isso a gente criou a permanente Feira de Ciências. Então, para nós é uma feira permanente de ciências, para que eles estejam o ano inteiro produzindo alguma coisa para apresentar para os outros e que tenha algum significado científico e que saiu até apenas das ciências exatas, agora está em todas as outras áreas também. Mas desde que seja algo que mude socialmente alguma coisa, mude para o bem, ou seja, ajude a sociedade alguma coisa. Então, essa pedagogia do trabalho cria mentalidade autônoma, que é o que a gente precisa, né? A mentalidade autônoma e alcança os deficientes. Então, você vê uma criança deficiente que tenha, por exemplo, paralisia cerebral. Né? Com a pedagogia do trabalho, você vai ter que, tanto o professor, né, como os colegas, vai ter que identificar nessa pessoa quais são as habilidades e as competências dela para o trabalho, para ser autônoma. Então, a habilidade dela para ser autônoma, dessa criança para ser autônoma, vai ser entrar num curso técnico, vai ser desenvolver alguma coisa administrativa, vai ser entrar num ambiente de universidade para fazer pesquisa. Então, isso a gente vai identificando, porque não tem ninguém que não possa ser autônomo e ser dono do seu próprio nariz. Até os deficientes, por exemplo, deficiente intelectual. Com o deficiente intelectual, naturalmente, as deficiências intelectuais dão mais trabalho, né? Porque o raciocínio é mais lento e, se nós não tratarmos corretamente, vai demorar muito a conseguir ter um discernimento correto de mundo. Mas demorar não quer dizer que seja impossível.
E uma coisa que eu tenho encontrado e que é bom que todo mundo esteja alerta para isso, é que muitos deficientes, como eu encontrei um numa cidade do interior da Bahia, que era cadeirante, deficiente físico e deficiente intelectual. E foi me apresentado assim, né? Quando eu fui conversar com o cara, né, que disseram que ele não falava direito também, aí eu vi que ele realmente não falava direito. O problema dele era problema de fala. Então ele era deficiente físico e com problema de fala. E por isso que todo mundo achava que ele não raciocinava direito, que ele não falava direito. Tinha uma dificuldade imensa de elaborar o que ele falava. E como ele era paralítico cerebral, ele não mexia a mão, não conseguia escrever. Então o cara não escreve, tá? E tem dificuldade na fala, assumiram que ele é deficiente mental e não é intelectual. Quando eu fui conversar com o cara, vi que o cara está no mesmo nível que todo mundo, perfeito. Aí chamei a atenção do pessoal que estava no colégio dele, né? Disse: esse cara pode ser o que ele quiser. Ele não é deficiente, ele não consegue falar e não consegue escrever. Então alguém tem que ajudar ele na parte da comunicação. Aí é que não voltei mais lá, né? Mas você vê, esse já ia ser bloqueado sem necessidade. Karine, como a pedagoga veterinária democrática, pode contemplar toda a demanda de aprendente. É isso que nós temos que ser, né, Karine? Nós temos que eles dependem de nós. Não são eles que têm que se adaptar a nós que temos que descobrir como nos adaptarmos a eles para fazer com que eles se desenvolvam. Porque o nosso papel é esse. Cada criança dessa é deficiente, somos nós, quando não temos uma sensibilidade para atender a todos, não tem nem dúvida. Cada criança dessa, se nós assumirmos que é um projeto de vida nosso, muda tudo. Porque se é nosso projeto de vida, nós vamos ter que fazer de tudo para esse projeto dar certo, né? Então, um projeto de vida nosso que a gente perca, eu já perdi alguns, né, porque saíram do meu colégio, eu não pude acompanhar. Aí não tem jeito, né? Que o colégio é particular. E mesmo colégio público, às vezes o cara vai mudar de cidade, sai dali, né? Aí você não pode continuar acompanhando. No público tem a vantagem de você ter mais facilidade de saber para onde ele foi e poder mandar um relatório. Nos particulares é complicado, bem complicado essa parte da continuidade do atendimento, porque um acha que está concorrendo com o outro, sei lá, é mais complicado isso, né? Mas é um projeto de vida, aí você vai fazer de tudo, criar coisas para poder acompanhar a pessoa, né? Bom, então, Freinet é um que a gente pode usar tranquilamente na pedagogia do trabalho. O ideal é o quê? Fazer sempre feiras de apresentações com trabalhos desenvolvidos por eles. Então, esses trabalhos desenvolvidos por eles animam a todos eles. Qualquer trabalho feito por eles anima. A gente tem que fazer é ligar o trabalho ao conteúdo que vai ajudar ele a se desenvolver e ser autônomo um dia, né? Não que a gente precise, aí que está, a gente não precisa que ele saiba tudo de matemática, tudo de português, tudo de história, tudo de geografia, tudo de ciências. A gente não precisa disso. Às vezes as pessoas confundem, acham que tem que o cara saber todo o conteúdo da matéria, toda a grade curricular. Não tem, nenhum de nós sabe. Duvido que algum de nós saiba. Foi o que eu perguntei outro dia no Instituto Federal desse, que eu estava dando uma palestra de abertura no Instituto Federal lá no Rio Grande do Sul, num deles, né? Foi no de Passo Fundo mesmo. O que eu vou estar terça-feira é o de Sertão. Então, aí eles estavam falando, mas como é que eu posso promover esse deficiente que está fazendo um curso de técnica de não sei o quê, uma técnica lá, se ele não consegue passar em algumas matérias? Aí, que matérias são essas? Da técnica que ele está aprendendo? Não, a técnica que ele está aprendendo, ele já era expert antes de entrar na universidade, no Instituto Federal. É tal matéria. Então, sim, como é que a gente produz uma grade curricular de um curso? A gente põe a matéria técnica daquele curso e o MEC exige que tenha um número mínimo de horas-aula, não é isso? Tudo bem. E como é que a gente preenche o número mínimo de horas-aula? A gente enche linguiça, é ou não é? Então, não é. Então, a gente põe um monte de matéria que não tem nada a ver com a técnica, é só para encher linguiça, tá? Matéria para o cara fazer o relatório final, matéria para o cara fazer tal coisa, ou seja, aquelas coisas todas.
Ele não consegue passar nessas. O que tem a ver com a técnica dele? A técnica dele ele sabe. Então, aí, mas ele vai ser defasado dos outros. Os outros são obrigados, ele vai se dar obrigado. Vem cá, antes de mais nada, eu perguntei, quem de vocês acha que vai sair do curso ou que saiu do seu curso sabendo tudo de todas as matérias do curso? Aí todo mundo riu e viu o que eu estava falando, né? Então, esse negócio de exigir excelência em tudo, só para gênio. Bom, outro é o Zé Pacheco, né? Então, o Zé Pacheco é outra referência que nós temos que ter sempre em mente. Por quê? Ele criou uma coisa que é fantástica, que é o quê? O que a gente pode copiar, como eu já copiei, né? No meu colégio eu já copiei tudo de Zé Pacheco, quase tudo, né? Ele criou uma coisa que mostra também que o aluno é o protagonista da própria aprendizagem. Então, se a gente consegue fazer isso desde a educação infantil, é excelente. Então, o que ele fez? Os alunos chegam na escola e escolhem o que eles vão aprender naquele dia. Então, eles sabem quais são os professores que estão à disposição, em quais salas. Então, ele vai buscar os professores que ele acha que precisa ter explicação para aprender, vai para as salas disso, laboratório disso, daquilo, aquilo outro, trabalhando aquilo que ele acha que sabe que pode, e tem um orientador. Cada aluno, os alunos têm os orientadores que vão sugerindo a ele, para você quer ser isso na vida, então o ideal você vai ter que aprender tal coisa de matemática, tal coisa de geometria, tal coisa disso. Então, eles vão procurando o que eles querem e eles vão selecionando aquelas matérias que eles podem estudar sozinhos. Então, ele vai para a sala de aula que ele quiser, na hora que ele quiser, estudar o que ele quiser. Uma criança, outro dia, 2 educadores foram visitar a Escola da Ponte e, ao chegar lá, que já é outro diretor, né? Aí avisaram, quero visitar a Escola da Ponte. Tá bom, então espera aí que eu vou buscar alguém para lhe mostrar. Aí trouxeram um menino de 12 anos, de 11 anos. Aí esse menino de 11 anos foi o que mostrou a Escola da Ponte para eles. Aí foi mostrando, essa é a sala em que a gente aprende isso, e serve para isso, e visa desenvolver a nossa capacidade de fazer isso. Aí foi, essa outra sala é a sala que a gente aprende tal coisa, visando a gente ser tal coisa, facilitar tal. Ou seja, o aluno sabe para que serve cada sala e para que serve para ele cada sala daquela, para que desenvolvimento ele vai ter indo para aquela sala, coisa que não existe em escola nenhuma. Nas escolas, aquela sala ali é a do 8º ano, aquela é do 7º, aquela é do 6º. Serve para quê? Não é nada, para a gente sentar lá, ficar esperando o professor entrar, o professor sair. Aí, isso nós copiamos também na nossa escola. Na nossa escola, cada sala é de uma matéria, é uma sala de laboratório, é sala de ciência, de biologia, a sala disso, o aluno vai para a sala. Ele só não pode escolher quando ele quer ir. Ele tem que ir, sim, para a sala, obrigatoriamente. A única coisa que eu não consegui fazer ainda é colocar autonomia nos alunos, tá? Porque aqui eu ainda vou levar uns 50 anos para conseguir isso. Mas, pelo menos, ele vai para a sala da matéria e sabe o que ele vai aprender naquela matéria e sabe por quê. Tá? Mas ele não tem a sala dele, nenhum aluno tem a sua sala. Então, isso a gente já copiou de Zé Pacheco, né, da Escola da Ponte. A outra é mais para a educação infantil, que é o Agostini, que eu falei para vocês, que ele faz questão que as pessoas estejam em contato com a natureza. Então, que é importantíssimo o contato com a natureza, que é a maneira do cérebro triuno estar se desenvolvendo. Diz que se nós não estivermos em contato com a natureza, nós não desenvolvemos o nosso cérebro triuno. Tá? O aluno é livre para escolher o que quer aprender. Exatamente, é a pedagogia libertadora, exatamente isso. Porque nós, hoje, na nova BNCC, já está mais ou menos esquematizado dessa forma. A gente tem que ver que nem todo mundo precisa aprender as mesmas coisas. Por que todo mundo tem que aprender a mesma coisa? Por que isso? Parece até aquela escola da floresta, né? Que todo mundo foi reprovado porque o cara do MEC foi fazer a grade curricular da escola da floresta e colocou várias matérias, natação,
voo, mergulho, corrida, tá? E todos os alunos, que são os bichos, tinham que passar em todas as matérias, não conseguiram. O elefante nunca conseguiu voar na vida, então foi reprovado, perdeu de ano, né? Então, cada bicho, todos os bichos foram reprovados, porque cada um deles só fazia aquilo que era inerente à sua natureza, que é o que acontece com nossos alunos. A gente quer que todos sejam iguais, todos tenham as mesmas habilidades. Não tem como. Só tem que ver o que você quer ser na vida, para que ele dá para ser na vida, o que ele precisa para ser isso, e vamos estimular ele a desenvolver aquilo para ser aquilo. E isso a gente pode começar, não da educação infantil, né? Aí a gente já vai começar, já no ensino fundamental, anos finais, é que a gente já começa a trabalhar o aluno para a sua profissão, né? Para a possível profissão dele. E aí já vai encaminhando para ele se dedicar mais a essas matérias que têm a ver com a profissão dele, até que chegue no ensino médio a gente já possa fazer o direcionamento total. A ideia hoje é que no ensino médio tenha o direcionamento já específico, né, de cada profissão que o cara quer fazer, né? Aí eu acho realmente interessante. É uma pedagogia realmente libertadora mesmo, ou seja, agora precisa que haja uma orientação muito boa. Aí já é mais tarde, né? No ensino fundamental 2, ensino médio. Para quê? Para a pessoa estar livre da caverna. É outra coisa muito importante. Nós somos educados dentro de uma caverna, né? Então, isso é uma coisa complicada, porque desde que a gente nasce, vão sendo colocados ideias, valores, referências na nossa cabeça de fora para dentro, né? Então, o que acontece com isso? De fora para dentro, nós estamos assumindo que nós gostamos, queremos, desejamos coisas que nós não sabemos se são verdadeiramente nossas, tá? Então, isso vai fazer com que haja exatamente o que a Karine acabou de falar. Vamos criar profissionais frustrados, porque vão sendo colocadas ideias de fora para dentro e nós assumimos que nós somos aquilo e que queremos ser aquilo. E, de repente, a gente vai sendo preparado para isso, a gente faz um vestibular para aquilo, a gente entra na universidade e, no meio da universidade, descobre que não tem nada a ver com aquilo. Olha o tempo que a gente perdeu. Então, é importante, muito importante, nós ajudarmos os alunos, logo que possível, a eles se libertarem das amarras de uma caverna, para eles poderem visitar o lado de fora da caverna e verificar como é o mundo lá fora, o que tem mais no mundo, além de ser advogado, engenheiro ou... qual é a outra? Médico. Porque a única coisa que colocam na cabeça das crianças é que ele tem que fazer curso de direito, curso de medicina ou curso de engenharia, porque são as únicas profissões existentes no mundo da caverna. Algumas cavernas põem algumas outras profissões, né? Mas sempre estão limitando as ideias. E isso faz com que haja realmente profissionais frustrados. E não tem nada pior do que profissional frustrado, que ele vai ser um péssimo profissional. E se essa frustração for na área da medicina, todos nós estamos fritos. Então, por isso que é muito importante essa preparação daquele cara que está começando a se desenvolver para ser para buscar a sua profissão, né? Então, esse é um dos detalhes. Nessas metodologias castradoras, não tem como. Não tem como. Porque está tudo pré-determinado, tudo bloqueado, tudo já dirigindo. Não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tem famílias, né, que também já determinam claramente o que o filho vai ser. Nossa, eu não sei como é que pode uma coisa dessa, já determina claramente o que o filho vai ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação. Mas aí é depois, não é na educação infantil mais. Na educação infantil, a gente pode já colaborar com isso,
desenvolvendo, estimulando bastante a autonomia, a criatividade, a autonomia, tudo isso, né? E a autonomia, desde cedo, é super importante, né? Isso é bastante importante. Não conseguiu chegar, né? Então, é muito importante isso na autonomia, desde cedo, né? Bom, aí vamos ver uma outra coisa que eu não quero deixar de falar com vocês, que vocês vão precisar estar também preparado para isso, que é o sistema híbrido. Nós vamos precisar estar atentos ao sistema híbrido, porque hoje chegou o diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais. Tá? Isso chegou hoje pelo Conselho Nacional das Secretarias de Educação do Brasil, junho de 2020, chegou agora. Então, o que tem aqui? O protocolo para retorno às aulas presenciais. Esse protocolo mostra que, se por acaso as coisas continuarem como estão, ou segundo o que eles estão pensando ali, nós nunca mais vamos poder ter aulas normais. As aulas vão ter que ter diversas modificações, as escolas vão sofrer sérias modificações, o investimento vai ter que ser imenso, tá? Então, vai ser uma coisa absurda o que está ali, nessa coisa que eu estou estudando passo a passo, né, para ver o que eu preciso fazer para modificar. Então, na realidade, nós vamos ter várias situações, pelo que eu vi ali. Nem todos os alunos poderão entrar na escola. Então, basta estar com alguma febre ou algum sintoma semelhante ao que tiver em vigor aí, no caso Covid-19, que o aluno tem que voltar para casa. Aluno só não. Aluno, professor, funcionário, todo mundo. Então, na escola, nós teremos no mínimo 3 situações distintas. Uma, o professor está em sala. Alguns alunos estão em sala e outros alunos estão em casa. E todos precisam da aula. Tá? Outra situação, o professor não conseguiu ir para a escola. Então, o professor está em casa, há alunos na sala e há alunos em casa. Tá? E uma terceira situação, que é professor e alunos na escola. Esse é o mais normal, tá? Que, pelo que eu vi, vai ser mais difícil acontecer. Então, o que a gente vai ter que se preparar? Para uma pedagogia híbrida mesmo. Então, todas as dificuldades que nós estamos tendo em algumas dos níveis educacionais, nós vamos ter que superá-las nesse período, porque não adianta, como muita gente... o jeito é esperar mesmo para quando voltar eu poder dar aula, porque o que adianta a criança de 4 anos na escola, de 5 anos na escola? Não vão conseguir fazer nada, não. Vai ter que conseguir, sim, essa criança ter aula em casa, vai ter que conseguir, porque, pelo que a gente está vendo, nós possivelmente tenhamos isso frequentemente. Então, nós vamos precisar ter essa parte que não foi bem desenvolvida, que vem da alfabetização para baixo. Tá? Do primeiro ano do primeiro ano escolar para 5 anos de idade, 4 anos de idade, 3 anos de idade, nós vamos ter que desenvolver metodologias práticas de aula híbrida, de aula remota mesmo, porque nós não sabemos quando que as coisas vão se tornar normalidade. Então, um pai que, como vários estão tirando os filhos da escola, né? Nós estamos dizendo, vem cá, mas você não vai treinar você e seu filho para estar numa... Não, eu prefiro acabar, prefiro esperar. E um chegou para mim, chegou ao cúmulo, não, eu prefiro que meu filho perca o ano do que ficar nessa coisa. E perca o ano, e se ficar 5 anos nisso? 5 anos? Não, mas vai acabar. O governo falou que no mês que vem a gente já vai voltar. As pessoas acreditam em cada coisa absurda, né? Então, nós temos que nos preparar para a aula híbrida. Então, como será isso? A aula no sistema 1, que é o professor em sala, parte dos alunos em sala e parte em casa, obviamente tem que ser uma aula presencial e gravada ao mesmo tempo, ao vivo, fazendo a aula ao vivo para casa. Não tem nem dúvida, né? Então, isso significa investimento, porque vai ter que ter um computador com câmera, etc., microfone, para o professor estar dando aula para 2 públicos diferentes ao mesmo tempo. E a outra situação é que o professor foi quem não pôde ir para a escola, ele vai estar em aula, em casa, dando aula para a sala dele, onde alguns alunos estão, aí botar um data show, uma televisão, uma coisa qualquer, e para os que estão em casa.
Então, isso tudo vai ter que ser desenvolvido. Esse sistema vai ter que estar todo desenvolvido, porque nós não teremos outra forma de fazer isso, pelo menos esse ano, né? Então, esse ano, a escola híbrida é uma realidade que nós temos que pensar seriamente como fazer. Tá? E nós já estamos desenvolvendo essa metodologia, esse protocolo, né? E vamos começar a testar já. Vamos começar a testar, ver que tipo de equipamento a gente pode reduzir para não precisar ter muito investimento, porque cada escola vai ser uma situação diferente em termos financeiros, né? A gente não sabe quem vai conseguir o quê. Né? Então, essas são as coisas principais. A escola híbrida, a metodologia, as funções das pessoas na sala de aula, que é bom a gente estar sempre atento a isso, cuidado com aquela história de professor auxiliar, como alguns de vocês falaram, o professor auxiliar, se for auxiliar do professor, é uma coisa, auxiliar do aluno muda tudo e destrói todo o conceito de educação inclusiva. Né? A educação inclusiva vai por água abaixo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar isso acontecer, senão a gente está frito, né? A gente não vai conseguir fazer o que a gente quer. Bom, aí então, ver se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido que... Bom, lembrar vocês do jogo de xadrez também, eu tinha anotado aqui para dar uma lembrança de vocês, que onde vocês estiverem, estimulem que tenha jogo de xadrez, que seja ensinado às crianças desde cedo o jogo de xadrez, porque a partir do momento que a gente ensina aos meninos, né, a gente faz os meninos gostarem do xadrez e jogarem xadrez, nós estamos contribuindo para evitar suicídios futuros. Né? Isso é básico. Diminuiu bastante o número, é porque essas coisas a gente não sai no noticiário. O suicídio não tem sido divulgado, né? E tinha uma incidência muito grande até uns 10 anos atrás. E começou a reduzir na parte de adolescente, reduziu bastante. Aqui no estado da Bahia, reduziu bastante depois que começaram as escolas públicas a desenvolverem isso. Né? E a gente tem que manter isso, tá? Porque realmente é o que desenvolve o hemisfério esquerdo cerebral, e a criança com o hemisfério lógico funcionando, ela sabe que se ela se matar, ela morre. A ideia é mais ou menos essa, né? Porque quando o hemisfério esquerdo cerebral está atrofiado, a pessoa perde o raciocínio, parte do raciocínio lógico, fica com raciocínio apenas emocional, mais emocional. E o raciocínio emocional é aquele que as crianças usam o dia todo. Morri, volta de novo. Você vê que qualquer criança jogando, ela morre 10 vezes ali no jogo. Né? Erra um pouquinho, morri de novo, morri de novo. Então, fica interessante para o jogo, né? Mas isso vai colocando nela a ideia de que morreu, renasce, morreu, renasce, morreu, renasce. Então, numa hora que ela tem um problema emocional grave, né? Até o jogo que acostuma ela morrer e ressuscitar toda hora, ela vai achar que pode se matar tranquilo, porque não tem problema, é mais uma morte que ela vai ter só. Então, precisa que a área lógica do cérebro da criança esteja bem desenvolvida. E o abuso sexual do menino, como eu falei, é do menino. Ele provoca uma atrofia no hemisfério lógico cerebral, ou seja, no hemisfério esquerdo cerebral. Então, nós precisamos realmente disso, né? Aí Karen falou, dama para as meninas. É a dama para as meninas porque as meninas não gostam tanto do xadrez, né? E dama já ajuda também bastante. Se bem que na menina o problema não é exatamente o suicídio, né? No caso da menina, a consequência de um abuso sexual na infância é a geração de múltiplas personalidades, mais isso. Então, a menina tem a tendência de desenvolver personalidades múltiplas, e que é ruim também, né? Também é ruim. Só não é tão ruim quanto o suicídio para os meninos, né? Mas é ruim também. Então, isso é uma coisa básica. Nós estamos agora comprando de novo um monte de tabuleiro de xadrez lá, mas aí era um tal de perder peça, agora nós vamos ter que comprar tudo de novo lá para o nosso colégio. E lá tem competições, tudo. Então, as competições são algo
interessante. E xadrez mesmo por brincar mesmo. O importante é desenvolver o raciocínio lógico, né? Pode também desenvolver o raciocínio lógico fazendo trabalhos de matemática, né? Mas nada melhor do que a parte lúdica, a ludicidade envolvida, né? Aí é fantástico. Então, isso é uma das coisas que eu não podia deixar de relembrar aqui. Outra coisa que nós falamos bastante também, que é bom a gente relembrar, é a parte do sensório motor. Então, cuidado com aquelas mães, né, que vão querer tirar o filho da escola porque você está brincando, está fazendo brincadeiras. E vários tiraram, aliás, eu comentei isso já, né? Que várias famílias tiraram da escola porque a professora ficava fazendo palhaçada na aula virtual, na aula por vídeo. Palhaçada significava fazer a criança querer imitar, justamente para fazer coordenação motora, coisas assim, jogos de equilíbrio, e os pais sem entender nada, achando que estavam pagando por besteira. Então, o sensório motor é muito importante, o desenvolvimento do sensório motor. O sensório motor me lembra uma coisa interessante, que a grande diferença entre a vantagem da criança ter um pai ou uma mãe, porque o pai, o que o pai faz? O pai não está nem aí se a criança vai se machucar ou não. E a mãe fica desesperada se o garoto vai subir no banquinho, que ele pode cair. Então, tanto um é exagerado, porque vai acabar a criança se machucando, como o outro é exagerado, porque não vai deixar ter o desenvolvimento sensório-motor. Então, tendo os dois, um compensa o outro e a criança acaba se desenvolvendo sem problema nenhum. Então, o sensório-motor é importante o tempo todo, desde o momento que ele começa a andar com 1 ano de idade, né, até o restante. Até os 7 anos, até os 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, quanto mais atividade física nós pusermos para a criança, lúdica, né, mas física, melhor, né? Porque realmente ele vai precisar que todas as redes neurais que comandam a musculatura do corpo todo, que todas essas redes neurais estejam bem desenvolvidas, justamente para elas se ligarem e estimularem as redes intelectuais, tá? Que é tudo interligado. Então, o sensório motor é fundamental. E o outro é a parte das histórias, que a gente já comentou, inclusive alguns de vocês já falaram que deram essa sugestão para alguns pais, né? Que é em casa. Então, a gente estimular bastante essa relação de contação de história do pai com os filhos. Inclusive com os filhos que já são alfabetizados. Por quê? Porque é uma forma de nós estarmos provocando uma aproximação afetiva que é fundamental para evitar carências. As carências são muito perigosas, né? E as carências hoje estão sendo provocadas sem querer. Basta o pai e a mãe estarem no celular enquanto o filho está brincando, etc., e não dá atenção, ou o filho chegar, pai, mãe, espera aí, filho, espera um instantinho, que eu estou falando uma coisa importante aqui. Aí continua lá no Face, o que vai acontecer? Da segunda vez vai falar a mesma coisa, daqui a pouco o filho desiste. E se o filho começar a desistir de manter esse relacionamento com o pai e com a mãe, a automutilação está aí para isso mesmo. Aí não sabe por quê, fica todo mundo em desespero, porque o filho está se automutilando, etc., essas coisas todas. Não, é complicado, né? Eu anotei a questão do aumento da capacidade de raciocínio lógico para as meninas. Realmente, o jogo de dama melhora o raciocínio lógico das meninas, porque uma coisa importante da gente olhar... sim, outra coisa importante foi uma experiência que eu fiz na Coreia do Sul, que é importante a gente tentar fazer também. Eu já até falei para vocês aquela coisa do cheirar flores de aromas diferentes, né? Para desenvolver o hemisfério direito cerebral do menino. Tá? E, obviamente, a menina ela desenvolve os 2 hemisférios cerebrais por igual. Tá? Como a gente vai ver, por exemplo, no próximo curso, né? Que é Personalidade Humana, daqui a 2 semanas, a gente vai ver o desenvolvimento dos 2 hemisférios cerebrais por causa da formação da personalidade. Então, o que acontece? A menina forma uma personalidade associativa, com raciocínios associativos. O menino forma raciocínios extremamente lógicos, né?
Então, a menina, na realidade, ela tem a possibilidade de ser muito mais inteligente que o menino, porque ela consegue fazer uma associação de ideias perfeita. O menino ele fica mais voltado, cada hemisfério, para si mesmo. Então, ele não teria muita a capacidade de desenvolver mais o cérebro. Só que o que acontece? A menina acaba, por algum motivo, se retraindo em relação ao raciocínio lógico. E até hoje nós não sabemos por quê. Por que ela diminui a capacidade de raciocínio lógico? Não era para diminuir, mas diminui bastante. E diminui em algumas escolas, como na Botsuana, foi em Botsuana, né? Tem muitos anos isso, eu estava na Inglaterra ainda, e teve um congresso de secretários de educação, e a secretária, o ministro de educação, não sei o que, de Botsuana, estava falando que no colégio, no país delas, as meninas, que eu falei da inteligência, eu estava falando da inteligência da menina, que é maior que a inteligência do menino, aí ela disse, não, na Botsuana a inteligência dos meninos é superior à inteligência das meninas, em todas as escolas. Eu disse, como isso? São diferentes. Aí, no debate que nós tivemos, na conversa que a gente teve, nos almoços lá, chegamos à seguinte conclusão: lá existe um machismo exagerado. E esse machismo exagerado faz com que, se a menina em sala de aula responde a uma pergunta, né, e o menino não, ela apanha no intervalo. Então, elas têm medo de mostrar inteligência maior que o menino. Então, elas se retraem, deixa o menino responder. Com essa retração, elas acabam não aprendendo mesmo, acabam dificultando a sua própria aprendizagem. Então, é um problema específico do machismo, né? Provocado pelo machismo local. Né? Então, foi a única conclusão que nós conseguimos chegar, foi essa, né? Em relação à Botsuana. Né? E realmente lá são muitas... são reinados diferentes lá dentro, né? Então, uma coisa assim. E ela chegou a essa conclusão. É um absurdo, mas acontece, né? E imagina, se aqui a gente não consegue evitar determinados bullying, determinadas atitudes de provocação, imagina num país desse, né? Aí é que não consegue. Nos Estados Unidos, que é considerado, né, país de primeiro mundo, a gente sabe como é que acontece nas escolas lá. Nas escolas lá sempre tem o machão que bate em todo mundo e está acabado, e ninguém faz nada. E bate mesmo, só para bater. Né? Então, isso acontece. Nos Estados Unidos é super comum, é uma bitolação, tanto que eu sempre considerei, né? A educação americana é uma das piores do mundo, e o pessoal acha que não, nada, é uma das piores do mundo. A gente vê, os gênios americanos têm sobrenome estrangeiro, não tem sobrenome inglês, americano, tem sobrenome estrangeiro, os maiores gênios de lá. Tem até um físico que estava outro dia na nossa academia, a Academia de Ciências de Nova York, discursando, que ele estava dizendo isso. Todo mundo fala da educação aqui nos Estados Unidos, a educação aqui é a pior do mundo. Por exemplo, americano aqui, para se desenvolver, são poucos. A maioria é tapado. Ele falando lá na academia, ainda bem que não fui eu, né? E ele é americano. Porque eu quase falei isso uma vez numa conferência em Washington. E depois é que eu me lembrei que eu estava nos Estados Unidos. Exatamente, Karine. E eles ganham milhões vendendo filmes exibindo esses valentões. Ou seja, eles exibindo a burrice, a idiotice, a animalesca educação deles, eles ainda ganham dinheiro mostrando. O bacana nos Estados Unidos, essa parte é boa, é que eles não escondem os erros deles. Né? Eles mostram os erros deles. Então, o mundo todo fica sabendo. Só que pensa que é uma invenção, né? É coisa de Hollywood. Não, aquilo acontece mesmo. Você vê, o garoto cruza 18 anos. O que todo mundo faz quando o garoto cruza 18 anos? Vai todo mundo para o boteco, para o bar de lá, e bebe até cair, porque é a primeira vez que ele já pode beber álcool legalmente. Então, ele bebe, 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 até morrer. Alguns morrem de coma alcoólico. Olha a idiotice e imbecilidade total. Né? Então, exato. Aqueles massacres todos já mostram uma mentalidade completamente absurda. Né? E a gente sente isso quando a gente está lá, né? Andando pelas cidades do interior, principalmente. Cidade de Nova York, não. Nova York é cidade universal, tem de tudo. E a gente vê que a educação lá, nesse ponto, é terrível.
Já a educação infantil, fantástica, perfeita. A educação até os primeiros anos, até os 7 anos de idade, ou até mais, até os 10 anos, a educação é ótima. O problema está quando eles passam para o college, né? Quando eles passam para o ensino fundamental final e ensino médio. Aí é que parece que, assim como tem o autismo que dispara com 3 anos e meio, lá parece que a idiotice dispara com 13 anos de idade. 14, 15 anos de idade é que dispara toda a idiotice deles. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes eu falo isso em conversa e às vezes estou lá, né? Então, é um problema sério, mas é natural. Eles mesmos conversam sobre isso, né? Então, é importante a gente estar fazendo essas comparações, né? Para a gente não copiar o que não presta, porque já tem coisa demais ruim conosco aqui, e não copiar o que não presta. Por exemplo, na parte educacional do ensino universal, eles não fazem absolutamente nada em relação à geografia. O ensino de geografia nosso era perfeito. E a gente fazia muita gozação com o ensino de geografia na Inglaterra e nos Estados Unidos. Por quê? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a geografia era estudada, a geografia da cidade, do bairro, né? Do condado e da própria Grã-Bretanha, né? Nada a ver com o mundo. Tanto que eles têm a dificuldade tremenda de saber onde fica a capital Brasil, capital Argentina, Buenos Aires. É uma confusão danada que eles fazem, porque eles não estudam isso. Nós estamos copiando. Então, essa parte nós estamos copiando já. Há anos que eu estou olhando os livros de geografia e estou vendo a regressão que nós estamos tendo em geografia. É impressionante. Então, geografia agora você não sabe quais são os rios, quais são os países, quais são as montanhas, você não sabe mais nada disso. A geografia passou a ser 90% da geografia agora é geografia política, que fica quase igual ao estudo de história. Então, nós que estamos trabalhando com educação, é que temos que lembrar de dar essa informação a mais para os nossos alunos, né? Porque eles estão sendo super mal preparados e nós estamos nos igualando nesse ponto ao americano burro, tá? O que é um problema sério, né? A gente, em vez de copiar a parte inteligente do mundo, estamos copiando a parte burra do mundo. Eles têm muito dinheiro, né? Parece que trocam a autonomia construída em anos por atitudes idiotas. Na realidade, eles ganharam muito dinheiro, como nós poderíamos ter recebido esse dinheiro, né? Porque o dinheiro, o enriquecimento americano, a gente estudando a história, né? Ou a geografia, né? Que aí, no caso, é justamente as conquistas, nós vemos que o judeu holandês, quando invadiu o Brasil, tá? Ele veio para quê? Para construir a nova Manhattan, a nova Amsterdã, a nova Amsterdã, que seria em Recife, certo? Eles foram expulsos daqui, deram a volta e pararam em Manhattan. Então, o que eles iam construir aqui, eles construíram em Manhattan, a nova Amsterdã, que é Nova York. Então, os judeus, que são os donos do dinheiro do mundo e que sabem fazer dinheiro, foram fazer dinheiro lá e não aqui. Aqui a gente expulsou eles, né? Expulsou e ficamos na miséria. Eles foram para lá e viraram o país mais rico do mundo, né? Então, ou seja, não foi a riqueza americana não é proveniente do americano originário da Irlanda do Norte, não. É proveniente do americano naturalizado, que era o judeu holandês, tá? E que até hoje está lá. Tá? Exatamente igual. Se você conversa com o professor de geografia, ele entende mais de história do que de geografia, porque eles não aprendem mais geografia nem na faculdade de geografia. É só geografia política. É importante a geografia política, lógico que é. Mas a geografia política poderia ser dada até em história mesmo, né? Ou sei lá, não sei como, ou dá, mas tinha que ser dado geografia. E não está sendo dado.
Então, o que a gente sabia, eu sabia todas as capitais do mundo, todos os países, né, todos os rios afluentes do Rio Amazonas afluentes. Então, para que isso tudo? Para conhecer o país, para conhecer o mundo, para ter uma noção de estrutura mundial, de vulcões, como é que explodiu um vulcão ali, aqui, para a gente ter uma noção de estrutura terrestre, né? Para saber se a Terra é redonda mesmo ou se é plana, que nem os terraplanistas falam, né? Então, você vê, nos Estados Unidos, eles já são tapados há muito tempo, tanto que o maior número de terraplanistas está lá. Tá? Então, é uma coisa complicada, né? E nós, olha o nosso papel aí. Olha o nosso papel aí, já para começar a botar isso na cabeça de nossas crianças desde cedo. Aonde? No letramento. Então, o que a gente tem, o que eu tenho aproveitado muito é já começar a botar na cabeça das crianças, desde a educação infantil, curiosidade sobre o mundo. Ah, você também estuda Terra plana também, né, Karine? É interessante o estudo deles, eu já li vários deles, vários, né? Então, é interessantíssimo o que eles defendem, né? A gente não deve abandonar, ignorar, aliás, a gente não deve ignorar nenhuma ideia, né? Porque a gente ignorar uma ideia, como eu falei anteriormente, né? A gente está deixando de criar, de acrescentar nos nossos engramas premissas que podem ser úteis para vários outros tipos de raciocínio. Então, a gente não deve dispensar nada. Eu não dispenso nenhum estudo, tá? De jeito nenhum. Então, por exemplo, eu sou, na parte religiosa, eu sou católico. Agora, eu já li todos os 17 volumes da Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver. Né? Fala nada de cristianismo. Mas por quê? É uma religião? Não. Criou-se uma filosofia de vida através de Helena Blavatsky, né? Mas eu estudo, por quê? Porque o conhecimento que está lá é um conhecimento que ela foi buscar em cada canto do mundo para descobrir os mistérios da natureza. E tudo que está lá tem na Bíblia também. Interessantíssimo, né? Quer dizer, tudo que tem na Bíblia tem lá, e tudo, a maioria das coisas, tudo não. A maioria das coisas que tem na Bíblia tem lá e tem também nos livros hindus. Né? E aí, quando você faz a comparação dos três, você começa a ver, nossa, isso deve ter sentido também. Se está nos três, tem sentido isso, né? Como a viagem que eu fiz para o centro da África na década de 60, onde a tal tribo lá que eu visitei, que tinha conhecimentos, como eu comentei, acho com vocês no início, de aquele trecho que o arcanjo Gabriel volta numa carruagem de fogo. Isso na Bíblia, né? Na Bíblia cristã, na Bíblia monoteísta, né? Que é cristã e judaica também. E então eles contam essa passagem como tendo ocorrido ali com outros nomes, mas exatamente como está na Bíblia. A chegada num trecho da Bíblia que fala como é que é? Do pessoal que veio para cá e teve e se casou com as filhas do homem, filhos dos deuses. Os filhos dos deuses vieram à terra e se casaram com as filhas dos homens e nasceram gigantes. Um trecho bíblico, né? Eles também falam sobre isso, mas como tendo ocorrido ali, no centro da África e com outros nomes, né? Aí, estudo a Terra plana, também pensando, faz parte de um construção, em algum momento, seu ponto desperta a minha curiosidade. Exatamente. Os anjos também, né? Gênesis 6, é isso. É bem interessante, que nasceram os gigantes, né? Essa parte de Gênesis, acho que é. Então, isso Isso, eu ouvi essa dele. mesmo. É isso, né? Até uma coisa interessante também, professor, Aham. no livro mais antigo do mundo, que é a Epopeia de Gilgamesh, Ah, também narra um ancestral de que teve um dilúvio, fez embarcação, colocou os interessante, né? animais. Aí. É interessante, veio de outra fonte, é interessantíssimo isso. Então, essas coisas são bacanas, essas coisas é que a gente deveria colocar, né? Porque aí vai despertar o quê? Curiosidade. Despertou curiosidade, vai despertar o interesse pela leitura. Pronto, olha aí o letramento. Nossa, não tem coisa melhor, despertar curiosidade. Agora a gente não fala disso, não fala dessas coisas, não desperta curiosidade nenhuma. Poxa, foi arrebatado a carruagem de Elias. Exato, é isso. Arrebatado a carruagem de fogo, Elias, exatamente.
Então, esse foi lá, então, segundo eles, né? Que eu fui só para eles me contarem isso, que eu já sabia que o problema era esse. E eles me contaram, dizendo onde foi, me mostraram o local, disseram como foi, os antepassados passaram para esse. E eu lá, né, curioso, querendo buscar todos os detalhes, né? Então, achei interessantíssimo isso. E meus filhos, por exemplo, adoram leitura, porque eu conto tudo isso que aconteceu com eles, né, para eles, né? Então, eles vão buscar é curiosidade, vai aquilo. E é isso que a gente tem que despertar com essas histórias, né? Porque se a gente ficar só no beabá do que está no livro, vai despertar o quê? Ah, poxa, eu sou obrigado a ler, é? Poxa, eu sou obrigado a estudar. É? Até a gente perde o interesse. Agora, quando a gente vê um troço desse, peraí, deixa eu descobrir essa história. Aí eu fui ler. Imagina ler 17 volumes grossos de uma obra. Foi o que eu fiz. Tá? E não li uma vez só, não. Por quê? Porque tem coisas maravilhosas. Você sabe a história de Helena Blavatsky? Quem é? Ela era uma menina, isso é interessante até para despertar a curiosidade, né? Era uma menina pobre lá na Rússia e já nasceu com ideias de que queria conhecer o mundo, queria saber todos os mistérios do mundo, e os pais dizendo: a gente não tem condição não, porque isso gasta muito dinheiro, a gente é pobre. E o pai falou de sacanagem, de brincadeira, né? Só se você se casasse com aquele viúvo lá do fim da rua, que ele é milionário e está velho já. Aí você fica milionário. Aí ela disse: sabe, eu vou casar com ele. Aí foi lá e bateu na casa do senhor Blavatsky, que era o tal velho viúvo do fim da rua. E disse: quando eu crescer, eu quero casar com o senhor, porque meu pai disse que é a única maneira de eu conhecer todos os mistérios do mundo que eu quero conhecer. E ela falava que era uma coisa. O senhor Blavatsky ficou apaixonado pela ideia da menina. Meu Deus, que coisa interessante. Pode deixar. Eu prometo que, se eu estiver vivo, eu caso com você. A menina foi crescendo e não casou com ele mesmo. E ele prometeu e casou mesmo com ela. Mas assim que casou, ele disse: olha, não precisa esperar eu morrer para você ficar rica, não. Você já pode usar o dinheiro para tudo. Sai pelo mundo. E ela saiu pelo mundo conhecendo tudo que ela queria conhecer. Tá? Ele só mandando dinheiro e ela viajando. Aí foi visitar os monges e tudo que é lugar que tinha. Foi no Tibete visitar aqueles caras que ficam meditando. Foi visitar todo mundo e tudo coletando informações em cada canto do mundo que ela foi. Estavam aí os 17 volumes de A Doutrina Secreta. Maravilha, nossa Senhora. E ela foi buscar para descobrir os mistérios e para poder exercitar os mistérios do mundo, né? Então, é muito bacana esse mesmo. Isso como curiosidade, né? Essas coisas são importantes da gente passar. No meu colégio eu tenho falado muito isso, de vez em quando peço ao professor de manhã, né? Qual de vocês tem condição de me dar 15 minutos da sua aula aí? Aí alguém diz: não, eu posso dar uma aula, eu posso dar só uma aula, eu tenho aula geminada, a segunda aula pode ficar com você. Aí eu assumo aquela turma para começar a despertar a curiosidade, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Esse pessoal está muito parado, muito parado. Tá? Ela viveu o sonho que eu não consegui realizar. Eu falei para vocês da minha psicopedagoga, né, de doutora Penha, que ela era psicopedagoga, ela até fez psicanálise e se formou comigo. Comigo que eu digo, ela me escolheu para ser o psicanalista didata dela, né, para fazer a parte da psicanálise para poder clinicar. Então, ela ficou um ano em atendimento comigo para poder clinicar. Ela tinha a mesma ideia que você, Karine, e que Helena Blavatsky. Aí o que ela fez? Ela também fez isso pelo casamento. Ela escolheu um cara para ela casar que era um dos mestres de Rosa Cruz ou de não sei o que. Rosa Cruz estuda o tempo todo, né? E ela só casou com o cara porque queria buscar o conhecimento do cara. Tanto que depois se separou do cara. Mas, no caso, ela buscou o conhecimento. Aí ela começou a estudar por causa dele, que era um dos mestres lá, e não parou mais. Então, ela viu que ela podia fazer isso sozinha, né? Ficou independente e nunca mais parou de estudar. Até hoje, ela não para de estudar. Ela é mais nova que eu, ela deve ter bem mais nova que eu. Ela deve ter uns 50 anos ou por aí. E é um gênio. Ela está fazendo isso o tempo todo, né? Está conseguindo. Mas ela começou mais ou menos da mesma maneira que a Helena Blavatsky, que está casando com o cara, não que tinha dinheiro, esse cara não era dinheiro, era conhecimento, né? E ela
ela conseguiu. Tá? Ela tem realmente uma capacidade imensa, é impressionante, né? E, Karine, está em tempo, como o Glaucio falou. Não, você não é que você não conseguiu ainda. Ele diz, é sair em campo mesmo buscando conhecimento. Você vê, eu fiz isso com 30 e poucos anos, né? Sei lá, na época que eu morava na Austrália. Onde é que eu fui buscar conhecimento? No deserto. Então, me piquei para o centro do deserto australiano para buscar conhecimento com os aborígenes que estavam lá e que me disseram que eles sabiam tudo, ele, né? Esse xamã, sobre a mente humana. Ah, fui eu. É uma coisa que é fantástica. Lógico, a busca do conhecimento, é por isso que a gente tem que passar isso para as crianças, nessa idade, né? Nessa etapa da educação infantil. Já a curiosidade, despertar da curiosidade, tudo. E isso e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu falei ontem numa live minha que foi sobre nós termos como objetivo de vida, né? Nós buscarmos todo tipo de aventuras positivas, naturalmente, né? Não coisas perigosas, aventuras positivas, para que a gente crie uma bagagem de memória, uma bagagem de memórias de momentos extremamente agradáveis e prazerosos. Então, quanto mais a gente usa a nossa vida para criar esses momentos prazerosos, tudo a gente transformar em prazer e ir buscar mais e não ser acomodado, não se acomodar, ir buscar onde tiver, né? Conhecimento, principalmente na base do conhecimento, né? É uma coisa espetacular, porque quando você para, com a minha idade, por exemplo, senta na varanda, pega seu uísque e vai refletir um pouco, você vai ver que só vem coisa boa para a cabeça, porque você lembra que você realmente viveu aquilo que você queria, né? E tem prazer a ressentir, você sente como se estivesse revivendo aquilo tudo. E quando tem filho, quando tem neto do seu lado, nossa Senhora, aí você ainda passa para eles e você ainda desperta com algum cuidado, né? No meu caso, eu tenho que tomar um cuidado danado, porque muitas aventuras que eu fiz são aventuras que eu fico com medo de meus netos e filhos e netos quererem fazer. Eu fiz de tudo, andar de balão, surf em praia com tubarão lá na Austrália, lancha de alta velocidade, sei lá, paraquedas, surgiu Asa Delta, fiz, paraquedas já existia, pulei de paraquedas desde aquele antigo, milhares de coisas, né? Mas é bacana, seja a vida que você constrói e pode passar para os outros. É isso. Karine, está em tempo de você começar. Força parte para isso também. Todos nós, né? Todos nós. Então, gente, é isso. Nossa matéria está aí. Eu já consegui colocar, parece que hoje não vi nenhuma. Queria saber se, por acaso, cadê? Daiana dos Santos, se está aí, porque eu não vi Daiana dos Santos. Outra. Jacira Souza da Silva e Maria Luciane Bispo Dória. Só que eu não consegui. Não consegui. Olha a ideia de Glaucio aí para você, Karine. Viu? Tem um monte de coroa milionário por aí. Faz que nem Helena e vai procurar um senhor Blavatsky. Pega o sobrenome dele e o dinheiro. Maria Luciane, está aí, ok, Maria Luciane. Ok. Ok. E sai, pega o sobrenome e o dinheiro e sai por aí. Né? E pronto, é o que a gente tem que fazer mesmo no mundo. Ok, gente? Então, um forte abraço para todos vocês. Foi ótimo estar com vocês aqui. Deixa eu dizer quais são os próximos cursos para quem. Bom, Karine, aí tem um problema, você já casou. Aí, Glaucio, não dá mais, não. Tá bom.
Não tem mais jeito. Tá? Tem que ser por conta própria. Os dois têm que enriquecer, ela e o marido têm que enriquecer e pronto. Tem jeito, é os dois enriquecerem. Pronto. Então, o próximo curso nosso, o próximo curso dos meus mini cursos, né, vai ser personalidade humana, daqui a, sem ser essa semana outra, né? Personalidade humana, onde nós vamos ver, inclusive, a formação da personalidade sexual, uma coisa que dá uma polêmica danada, a gente vai ver cientificamente como é a formação da personalidade sexual também. Aí, o intervalo de uma semana, na outra tem prática metodológica, que é o tal curso que eu chamei inicialmente de domínio de classe. Vai ser o quê? Prática metodológica em sala de aula e em casa. Todas as formas práticas de metodologia que a gente pode ter em casa e em sala de aula. Aí pula uma semana, aí nós temos na outra aquele que é dislexia e descalculia, que na realidade serão transtornos de aprendizagem, tá? Em que nós vamos enfocar principalmente a dislexia, descalculia e outras. Tá? E aí eu vou planejar, esses são os 3 próximos minicursos. Aí eu vou planejar qual será o 4º próximo minicurso, que estão querendo, insistindo que seja mais um curso sobre o autismo infantil. Tá? Então, vamos ver se eu consigo que seja autismo infantil, para que a gente possa, então, estar bem, com conhecimento bastante atualizado em relação a isso. Okay? Professor? Oi, diga, Glaucio. Hoje, 10 horas. Convidar os colegas aí. Hoje, 10 horas da noite, no Instagram de Glaucio e no meu. 21 horas. 21 horas, 21, é? 21. Eu pensei que era 10. Então, está aqui, 21 horas hoje, no Instagram de Glaucio e no meu. Nós vamos discutir sobre reprogramação mental e outras coisas. Certo? Então, numa live hoje, 21 horas, estejam... Aguardamos a todos. Tá? Convidamos todos vocês a estarem conosco hoje à noite lá. Um abraço, gente. Até a próxima vez. Então. Forte abraço a todo mundo.